Nós vamos tratar de um tema muito interessante da modernidade, que é o conceito e as práticas de inovação aberta. A inovação aberta, ela na verdade é uma combinação de ideias internas e ideias externas. A empresa, ela tem que se abrir para o meio externo e dessa maneira procurar avançar no desenvolvimento de tecnologia. Nem todas as boas ideias elas são desenvolvidas exclusivamente dentro da empresa. A empresa tem que procurar entender que o lado de fora também é rico em boas ideias. A inovação fechada, ela tem uma outra perspectiva. Na inovação fechada, na verdade existe um confronto entre a adoção da inovação aberta em contraponto com a inovação fechada. Na inovação fechada há uma certa avareza, é como se a empresa entendesse que ela, e somente ela, tem as boas ideias e que no interior da empresa as pessoas que estão lá são exclusivamente as pessoas mais competentes. É claro que para prosperar a inovação aberta, o conceito tem que ser outro. Como eu disse, a empresa tem que se abrir para a cooperação, ela tem que procurar o meio externo, desde os clientes, os usuários finais, outras empresas parceiras, mas principalmente institutos de pesquisas, instituições. A inovação aberta tem, em síntese, um importante trabalho colaborativo. É por isso que surge um conceito novo da chamada colaboração em massa, né? Um grande número de pessoas que trabalham independentemente, mas que têm um objetivo comum, um objetivo, como eu disse, partilhado, né? Em alguns lugares do mundo, essa colaboração em massa também é chamada de Wikinomics. O princípio geral da inovação aberta é exatamente colocar a empresa para olhar fora da organização no desenvolvimento das novas ideias, né? É como se o usuário final participasse da elaboração do projeto inovador. Um bom exemplo que nós temos de inovação aberta, um exemplo bem sucedido, foi a empresa canadense, a Gold Corp. A Gold Corp é uma empresa, uma corporação de exploração de ouro, né, em Minas. Quer dizer, portanto, a Gold Corp trabalha o meio geológico, né? Num dado momento, a Gold Corp resolveu adotar os princípios da inovação aberta e colocou todos os dados, todos os mapas geológicos. Isso é uma loucura na cabeça daqueles que defendem a inovação fechada. Ela colocou à disposição todos os mapas e plantou um desafio que as pessoas do lado de fora, é claro, pessoal da área de geologia, geomorfologia, mas pessoal que trabalha com mineração, foram convidados para apresentar alternativas onde encontrar o precioso metal, e quem apresentasse um local com potencial de se encontrar ouro e desse local se extraísse esse precioso minério, esse precioso metal,
teria uma recompensa de $575 mil. A Golden Corp esperou o resultado foi super positivo da aplicação da inovação aberta nesse meio, que é um meio bastante especial, né? Bastante fechado, na verdade. A Golden Corp, por essa escolha dos métodos, dos princípios da inovação aberta, ela teve seu valor de mercado saltando de $100 milhões para $9 bilhões. Um outro caso de inovação aberta foi da Boeing, na criação, na fabricação da aeronave 787, quando ela se abriu para aceitar do meio externo ideias que pudessem ser aplicadas nesse novo projeto. A IBM também tem uma experiência interessante de inovação aberta, o Innovation Jam, que ela se coloca à disposição para receber propostas de enfrentamento dos principais problemas mundiais, obviamente utilizando, isso é um aspecto importante, né? Utilizando tecnologia de informação. A Procter Gamble, ela teve uma experiência de inovação aberta para receber do meio externo propostas inovadoras para acabar com as manchas de vinho e o cheiro indesejável nas fraldas, né? Há uma experiência curiosa na Holanda de inovação aberta, quando se utilizou a ideia de um restaurante open source. O restaurante open source significa, se você gosta da comida, você pode pedir no restaurante qual é o segredo, qual é a receita de fabricação daquela comida que o restaurante está servindo. Inclusive, eles mencionam para o interessado onde são comprados os diversos produtos que se utiliza para fabricar aquele prato que agradou o usuário. Portanto, é um restaurante curioso, é o primeiro restaurante de inovação aberta, em que você não só pode levar uma receita que você acha interessante, como você pode pedir a receita para o restaurante. E o último caso, que eu acho muito interessante, é o caso do Fiat Mio. O Fiat Mio foi um dos primeiros casos de inovação aberta aplicada, dos primeiros casos aplicados na indústria automobilística. Lá em Betim, na Grande Belo Horizonte, o Centro de Pesquisa de Inovação para os projetos, novos projetos automobilísticos da Fiat, eram totalmente fechados. Até o celular tinha que se deixar do lado de fora, o designer, o engenheiro, o projetista tinha que assumir um compromisso de que não ia conversar com ninguém a respeito do que estaria sendo desenvolvido nesse centro de inovação de Betim. É o princípio da inovação fechada. Então, o Fiat Mio rompeu com tudo isso quando a Fiat abriu na internet um site para que os usuários ou qualquer pessoa do Brasil e do mundo pudesse dar palpite na fabricação do Fiat Mio. Coisas bizarras chegaram para a Fiat, por exemplo, substituir o volante por joystick. Isso depois vocês vão encontrar no texto de aprofundamento as ideias aparentemente malucas que chegaram dos internautas. Um volume colossal de boas ideias chegaram e o Fiat Mio
Meses depois, em outubro daquele ano, foi apresentado no Salão do Automóvel em São Paulo. Enfim, a inovação aberta é considerada a sabedoria das multidões. É um exemplo de inteligência coletiva aplicada à produção de inovação. E, principalmente, é a prática verdadeira do trabalho colaborativo. A inovação aberta só pode conduzir ao sucesso. Um forte abraço a todos.